Olá, eu sou o Adriano Moneta e eu vou entrevistar agora a delegada federal Tânia Prado, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e diretora regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal aqui em São Paulo. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, as fake news. Doutora Tânia, o que são as fake news e de que forma elas atingem o cidadão comum? Olá, esse tema é um tema muito importante, na medida em que essas fake news nada mais são que boatos, notícias falsas, mentiras que são, sobretudo, disseminadas pela internet, com o uso de aplicativos como o WhatsApp, principalmente, mas também em páginas nas redes sociais, páginas da internet. Elas têm a aparência de uma coisa verdadeira, elas se apegam a alguma coisa real ou que pareça ser verdadeira e aí levam a conclusões absolutamente falsas. E sempre com alguma intenção, porque ninguém se dá o trabalho de preparar uma fake news só para se divertir às custas dos outros. Não, sempre tem uma intenção e geralmente é causar a desinformação, confundir aquela pessoa que de repente tem dúvidas sobre um assunto e muitas vezes até causando problemas de saúde, porque defendem ali o uso de determinadas substâncias que não tem nada a ver com um problema de saúde que aquela pessoa deveria se tratar e procurar um profissional. E nesse ano eleitoral, esse tema é mais preocupante ainda, porque há um receio de que as fake news sejam utilizadas para enganarem os eleitores. Doutora Tânia, quais são, na sua opinião, as principais consequências das fake news em nosso país? A senhora já citou alguns. Eu gostaria de acrescentar a questão das vacinas. A gente vê no noticiário, da TV, dos jornais, que várias pessoas pararam de tomar vacina ou de dar vacina para os filhos em razão de notícias divulgadas nas redes sociais. A gente sabe que boa parte dessas notícias é fake news. Então, isso é mais um exemplo dentre os outros que a senhora já citou. Mas, de forma geral, na sua opinião, quais são as consequências nefastas dessas fake news em nosso país? A questão da vacina, isso me lembra até um fato que aconteceu no século passado, a revolta da vacina, quando começaram a aplicar vacina nas pessoas, e aí diziam que aquilo ali tinha substâncias que poderiam causar aquela doença que deveria evitar. E aí as pessoas se revoltaram e não queriam ser vacinadas. E aí isso volta, um tempão depois, começa com essa história de novo, falando que a vacina tem coisas venenosas e que aquilo ali envolve interesses financeiros. E aí muitas mães preocupadas ali não estão levando seus filhos a serem vacinados, de maneira que doenças que antes estavam totalmente eliminadas aí no nosso país, agora estão voltando. Poliomielite, se eu não me engano, é uma dessas doenças. E isso é super preocupante, E quando a gente pensa num país tão grande como o nosso, uma coisa que aconteça num estado, numa cidade, depois repercute no país inteiro. E aí são vidas que estão correndo risco. Então, as pessoas precisam ficar muito atentas a esses fatos alarmantes, Essas questões que eles colocam. Urgente, divulgue isso. Aí coloca, de repente, uma falsa autoridade no assunto que está dizendo aquilo. E você fala, não, mas espera um pouquinho, eu nunca ouvi falar dessa autoridade, desse médico. Eu conheço o Drauzio Varela, mas esse outro médico aqui eu nunca ouvi falar. Então, é importante a pessoa entrar naquela ferramenta básica ali de busca, Google, por exemplo, e ver se é verdade aquela história e entrar nos sites sérios. Checar também naquelas páginas sobre boatos, Porque tem muita gente espalhando maldosamente essas histórias. A senhora entrou numa pergunta que eu ia fazer sobre de que forma a sociedade brasileira pode colaborar para evitar a disseminação das fake news. Então, uma das sugestões é exatamente a busca normal no Google, por exemplo, no site de busca, para ver a veracidade dessas notícias. Outra pergunta que eu ia fazer, doutora, por exemplo, mesmo que seja um texto assinado supostamente por Drauzio Varela, ainda assim é bom conferir, não é? É muito bom conferir mesmo, porque tem gente que é tão maliciosa, ainda coloca foto, de alguém que não é o autor daquela notícia. Eu vi vários casos aí, coloca o artista fulano disse não sei o quê, aí de repente vai ver, não tem nada a ver, não foi, ou uma autoridade política, etc. Então tem que conferir sim, tem que desconfiar. Hoje mesmo, minha mãe me mandou uma coisa lá, eu já rapidinho já entrei no site dos boatos e já mandei para ela, manda para a pessoa que te enviou, que isso aqui é mentira. Era uma situação dizendo que um delegado estava falando uma coisa lá e tal. Eu falei, não existe esse delegado. Aí ela já mandou para a pessoa. Então, assim, fica até... Quando você já entra nessa rotina de
de desmontar uma fake news, fica até divertido, né? Você já entra lá, já em 2 segundos você já desmontou uma mentira que estava sendo espalhada por pessoas até do seu relacionamento. Agora, imagina isso num universo maior. Então, é uma coisa muito forte. Tem que conferir, sim. Me dá a impressão de que as fake news, elas têm entre aspas, um modus operandi. Por exemplo, o texto parece sempre igual ou similar uma da outra. Aquele velho jargão, repasse sem dó, esse tipo de coisa. Isso, e até erros de português podem denotar que é fake news? Eles cometem muito essas impropriedades mesmo, mas acho que talvez eles agora estejam se aperfeiçoando mais e já não coloquem tantos erros de português. Então, assim, todo cuidado é pouco. Tem que conferir mesmo. E antes de repassar, né, eu acho que isso é o mais importante. Antes de repassar alguma coisa, confere. Mesmo que pareça ser super interessante e tal, não deixa de gastar aqueles segundinhos conferindo. Senão depois você corre risco de, como fala o pessoal, pagar mico, né? Doutora, quais as ações da Polícia Federal no combate às fake news? No âmbito da Polícia Federal, uma atuação muito forte, que vai ficar bem clara esse ano também para todo mundo que acompanha as notícias, é na questão das eleições. Porque existem alguns crimes eleitorais que são ali atribuição da PF, né? A PF tem essa competência ali na área das questões de ordem política e social. Então, se alguém ficar caluniando, difamando ou injuriando um candidato, dizendo ali uma inverdade, por exemplo, fulano está implicado na Lava Jato e sabendo que essa pessoa não está implicada na Lava Jato, não tem nada a ver com Lava Jato, por exemplo, né? Então, aquilo ali ganha repercussão no ano eleitoral, tem uma implicação jurídica, de maneira que a PF, ela instaura um inquérito depois, né, se houver realmente uma reclamação nesse sentido, para descobrir quem é a pessoa que está cometendo um crime contra a honra desse candidato. Porque ninguém coloca ali uma notícia falsa dessa só porque não gosta da pessoa. É para afetar o sistema político e eleitoral. Então, essa seria uma situação. Mas também tem questões ali de pesquisas eleitorais falsas ou simplesmente irregulares. Então, se for uma pesquisa falsa, absolutamente falsa, fraudulenta, aí a Polícia Federal vai atuar também, porque isso é uma conduta criminosa. Então, sempre que tiver um crime, né, nem toda fake news é relacionado a um crime, mas esses casos, sim, seriam condutas criminosas, e aí a Polícia Federal ela vai entrar em campo para atuar. Doutora, para finalizar, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades encontradas normalmente no enfrentamento dessas notícias falsas? Elas, como tudo que é feito ali pela internet, né, há uma dinâmica e um pouco de anonimato também. Então, a dinâmica porque em poucos segundos aquilo ali pode viralizar, né, como se fala, porque as pessoas se interessam e espalham aquilo e fica, no mínimo, plantando a dúvida nas pessoas. E também o problema de rastrear, de descobrir onde foi que surgiu essa notícia. E aí que vem aquela questão também. Mas e uma pessoa que não é quem produziu a notícia falsa, mas ela mandou para outras pessoas e aquilo foi descoberto. Ela está mandando. Então, aquela conduta também pode ser crime, porque se ela está difamando, caluniando, etc., alguém, ou às vezes até divulgando uma pesquisa absolutamente falsa, ela, em tese, poderia estar cometendo aqueles crimes eleitorais. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma dificuldade de achar quem é o criador que deu origem àquela notícia, mas dá para descobrir, ao mesmo tempo, você também consegue pegar aqueles que acabaram, talvez, de uma maneira ingênua ali, pouco cautelosa, mas se elas ficam realmente caluniando os outros, etc., elas também respondem. Então, são várias frentes, né, que a PF vai ter ali para atuar. Então, também é uma dificuldade, porque haverá um volume grande dessa demanda. Mas aí que é importante, né, que quem for denunciar também leve o máximo de elementos possíveis para a Polícia Federal para descobrir quem é que está difundindo. E às vezes dá para descobrir, de repente é uma página ali, fingindo que é uma página de notícias, que é subsidiada por algum lado político ali, para prejudicar um outro candidato, e dá para descobrir quem é que está pagando aquele anúncio ou aquela página. Houve no Espírito Santo um caso recentemente em que a Polícia Federal investigou, não é? Foi. No início desse ano teve a Operação Voto Livre. Essa operação pegou uma pessoa ali que tinha interesses de que um candidato fosse eleito. Ele não estava envolvido, a princípio, o político, mas essa pessoa queria que ele fosse eleito e aí inventou uma pesquisa falsa
e ficou ali espalhando em páginas e tudo, e as pessoas estavam acreditando naquela pesquisa, e a pesquisa era para dizer que aquele candidato estava com um percentual elevado, e não era verdade. Então ele respondeu, teve busca na residência dele, no local de trabalho, ele respondeu, foi indiciado, agora está respondendo criminalmente. Para quem está ouvindo a senhora, para terminar, qual a sua dica para que a pessoa não caia numa notícia falsa? A dica principal é aquela que eu falei mesmo, assim, é rapidinho entrar no site ali do Google, dar uma pesquisada, coloca as palavras-chave e também, de vez em quando, dar uma visitada naquela página de boatos, alguns sites sérios ali também, como o do Estadão, Globo, a Folha de São Paulo, eles estão colocando ali, né, cheque se essa notícia é verdadeira, e a pessoa entra lá. Então, opção não falta, dá para conferir e pensar bem antes de compartilhar alguma coisa. Eu conversei com a delegada federal Tânia Prado sobre as fake news. Ótimo.